Ela está tão próxima e, no entanto, tão longe. Durante milênios, sua presença trouxe conforto aos homens. Foi um farol para os viajantes noturnos, um marco temporal para os lavradores e uma referência para os marinheiros. Em algumas culturas, chegou a ser um deus. É o único corpo celeste já visitado por seres humanos. E hoje a NASA planeja instalar uma base permanente lá. Mas como ela surgiu? Como foi o nascimento da Lua? A resposta é mais espantosa e espetacular do que a maioria dos terráqueos imagina. O Universo, a Lua. Segundo a última contagem, mais de 150 luas povoam o sistema solar. Netuno é cercado por 13 delas. Saturno tem 48. E Júpiter possui nada menos do que 62. A Terra tem apenas uma lua. Mas ela é especial. Nossa lua, ou luna, como diziam os romanos, destaca-se por suas dimensões. Está longe de ser a maior do sistema solar. Por exemplo, Titã, uma das luas de Saturno, tem o dobro do seu tamanho. Mas nossa lua é a maior em relação a seu planeta. It's a quarter the size of the Earth. It's really big compared to the Earth. If you look through a telescope at the Earth from a distance, you'd see the Earth and this other big thing. If you look at Jupiter or any other planet, you got the big planet and then little tiny moons right next to it. So our moon is so much bigger, and it's the only one of the now 8 planets that has that situation. As dimensões relativas dos dois corpos são tão próximas que alguns astrônomos chegam a se referir ao sistema Terra-Lua como um planeta duplo. A distância média da Terra até a Lua é de 380 mil quilômetros. Um voo de 3 dias pelo espaço. O diâmetro da Lua é de 3.500 quilômetros, cerca de um quarto do tamanho da Terra. Um dia na Lua equivale a 27,3 dias na Terra. Isso porque a Lua está em fase com a órbita em torno da Terra, e o mesmo lado está sempre voltado para nós. Assim, a Lua completa uma órbita em torno da Terra ao mesmo tempo em que conclui seu período rotacional, como crianças brincando de ciranda, de mãos dadas em um círculo, sempre viradas para dentro. Apesar de estar tão relacionada à Terra, basta uma breve visita à Lua para ver que, na verdade, ela é muito diferente de nosso planeta. E é um lugar extremamente perigoso. There's no air, of course, so you need your spacesuit. A Lua não possui atmosfera. Não há nada para transmitir as ondas sonoras. Se alguém tentasse conversar na Lua com um amigo, ele não ouviria, a não ser por rádio.
I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Como não há atmosfera, tampouco há moléculas de ar para difundir a luz do Sol. Portanto, o céu é sempre escuro. E a paisagem não colabora para embelezar o cenário. Kind of monochromatic, not much color there. The rocks are mostly gray, brown colors. It's maybe a little warmer tone in one direction, maybe toward the sun, and cooler tones, grayer tones looking in other directions, but not so colorful. As temperaturas extremas tornariam uma visita ainda mais desagradável. As oscilações térmicas são brutais. De 130 graus positivos ao meio-dia a 150 graus negativos à noite. Até a gravidade baixa da Lua, 1/6 da gravidade da Terra, pode ser um perigo para o turista. Um fato de que os astronautas da Apollo não se esqueceram durante as caminhadas na Lua. But they realized that beyond the thickness of their visor in their spacesuit was death. Should they do something and fall into a rock and lose their footing and fall and hit an outcrop, this visor could be cracked, exposed to the lunar vacuum. We would have had a serious situation on our hand. O macacão poderia proteger o turista do vácuo, da ausência de oxigênio, das temperaturas extremas e da radiação solar. Mas não teria muito efeito contra outro perigo espacial: micrometeoritos em alta velocidade, que frequentemente alvejam a superfície lunar. Tiny meteorites, the little ones that burn up in our atmosphere and make shooting stars, there's no atmosphere on the moon, they're coming right down hitting the surface. Os meteoritos pulverizam a superfície lunar, gerando um manto de material pedregoso chamado regolito. A doutora Amanda Hendricks estuda a Lua no laboratório de propulsão a jato da NASA. This plant here is kind of a regolith factory. It's ground up rock is what it is. The timescales at this gravel mill are a lot faster. Here, it's made in less than an hour. But on the moon, it is the result of more than 4 billion years of bombardment by meteoroids and micrometeoroids raining in on the surface and breaking up the rock. Tal como o produto dessa fábrica de cascalho, o regolito lunar tem vários tamanhos. De pedras grandes a um pó fino. This very fine dust is familiar to us from Apollo images that were seen of astronauts' footprints in the dust. It's very fine, and so fine, in fact, that the astronauts had problems with it sticking to their spacesuits, getting into the equipment, and it can end up causing a bit of a problem. Meteoritos grandes também já atingiram a Lua no passado. Na verdade, esses impactos violentos são responsáveis pelas regiões escuras e circulares na superfície lunar. As formas que muitos acham parecidas com olhos, nariz e boca de um rosto humano. A ilusão conhecida como o homem na Lua. Esses choques abriram grandes bacias na superfície da Lua, algumas com mais de 1000 quilômetros de largura. Uma lava escura emergiu nesses pontos de impacto e inundou as bacias. Hoje chamamos essas regiões escuras de Maria,
palavra latina que significa mares. O termo remonta ao século XVII, quando os renascentistas observavam a Lua e achavam que as áreas escuras podiam ser oceanos. Os astrônomos da época deram nomes extravagantes a esses supostos mares. The seas are all named after effects that were once attributed to the moon. So you have the Sea of Storms and the Sea of Crises and the Sea of Tranquility and so forth. Algumas bacias mais recentes tiveram menos tempo para erodir e seus contornos estão relativamente mais nítidos. Uma delas se chama Mare Orientale, ou Mar Oriental. Tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão e o impacto que a criou foi tão direto e violento que o resultado parece o centro de um alvo. This Orientale scar is kind of like a bullet shot into glass, where you see all the sort of rings around it and fractures going out. People have often said if that had been on the side facing directly toward the Earth, we might have had a whole different mythology about the moon, because it would have looked like a big eye staring at us. Três círculos concêntricos de montanhas cercam a Mare Orientale. Picos que alcançam milhares de metros são alguns efeitos desse impacto gigantesco. When we see mountain ranges on the Earth, they're mostly caused first by the continents moving around, crashing into each other very slowly, buckling up and creating mountain ranges, which then erode into all the spectacular shapes that we see, the Matterhorn and so forth, from water erosion. Na Lua, não há placas tectônicas continentais. A superfície é estática. Yet you still have mountains on the Moon. And the reason is that those big impact basins, that's a big explosion, excavates a pit, throws material up on the outside, so you have these rings of mountains, arcs of mountains that surround the impact sites. But they're impact features, and they're caused by the external forces, not the internal forces. Outra cratera notável, muito menor do que a Mare Orientale, mas igualmente espetacular, é a Tycho. Nome de um destacado astrônomo dinamarquês do século XVII. Está localizada no quadrante sudoeste do lado próximo da Lua. It's in the bright area. You can almost see it with your naked eye. And when that explosion happened, as with many other craters, it shot out jets of bright powdery dust. So there are these rays that go out from it, and it's very striking. Os raios de material ejetado se estendem por 1.500 quilômetros a partir do local do impacto. Uma montanha de escombros também se eleva do centro da cratera, resultado do recuo do asteroide. Parte do material altamente comprimido no centro da cratera jorra para fora, depois que o corpo celeste ricocheteia ou se desintegra. Mas muito antes que os contornos específicos da Lua pudessem ser discernidos através de telescópios sofisticados e viagens espaciais, a observação cuidadosa do aspecto e do comportamento da Lua era vital para os habitantes da Terra. Durante pelo menos 15.000 anos, a Lua representou uma fonte de luz para o homem, um guia de navegação, uma referência para as atividades agrícolas e, acima de tudo, um prático relógio. Na antiguidade, contar o tempo não era tarefa simples.
Havia apenas duas escolhas: observar o movimento do Sol ou da Lua. If you think about trying to keep track of dates, if you use a solar calendar like we do nowadays, there are 365 days in a year, and that's an awful lot of days to keep track of. And it's not something that the ordinary person can do very well. Compare that with a lunar calendar. Everybody can tell when the full moon is, when the new moon is. You don't see the moon at new moon. You see it, it's big and round at full moon, so it's easy to tell. There are only 28 to 29 days in a lunar cycle, so it's easy to count them. And so most societies actually start out with a lunar calendar. Os primeiros observadores da Lua também notaram que nosso vizinho celeste exerce um efeito físico sobre a Terra. Ao longo dos milênios, com a presença imponente e constante da Lua nos céus, os homens começaram a se perguntar sobre sua origem. Como ela se formou? De onde a Lua teria vindo? Em 455 a.C., o sábio grego Anaxágoras teorizou que a Lua não passava de uma rocha lançada pela Terra. A maioria de seus contemporâneos estava convencida de que a Lua era um deus, ou uma imensa bola de fogo. Por isso, a ideia de Anaxágoras não teve muitos adeptos. Muitos continuaram a teorizar, mas as primeiras informações concretas sobre a Lua surgiram em 1609, quando o astrônomo italiano Galileo Galilei apontou um dos primeiros telescópios para ela e percebeu que via uma paisagem, o terreno de um outro mundo. When you look at the moon through a telescope, it looks completely different from the way it looks to the naked eye. Instead of looking flat the way it does to the naked eye, it really looks round, and you can see the shadows, you can see all these craters that the naked eye does not see, and it just immediately looks like a world. It jumps out at you into 3 dimensions. Galileu fez desenhos detalhados da superfície do pequeno planeta e comprovou de uma vez por todas que a Lua era um mundo sólido, e não um deus ou uma bola de fogo. Mas o astrônomo pioneiro nunca teorizou sobre a origem da Lua, principalmente porque logo passou a se interessar por outros planetas. Apenas em 1873 veio a público a primeira teoria científica sobre a origem da Lua. Foi obra de um talentoso astrônomo francês chamado Édouard Roche. Roche advocated what's called the co-accretion theory, which says that basically Earth and the Moon grew up at the same time out of the same materials. Na época de Roche, muitos cientistas achavam que os planetas haviam se formado a partir de nuvens quentes de ar condensado. It gradually contracted and cooled, and as it contracted, it would separate out rings of gas. So you'd have a ring of gas here, a ring here, and so forth. And these rings of gas would then eventually coalesce and form the planets. Roche saw the Earth and the Moon as a solar system in miniature. His idea was that the Earth starts out as a ball of gas and then cools and contracts and sheds a ring of gas that then itself coalesces and forms the Moon. Mas essa teoria apresentava problemas. Para começar, a Lua tem um conteúdo de ferro bem menor do que o da Terra. Se os dois corpos haviam se formado a partir dos mesmos materiais, sua composição básica deveria ser a mesma, mas não era. Essa e outras inconsistências logo levaram os astrônomos a buscar novas teorias para explicar a existência da Lua. No último terço do século XIX, teorias avançadas sobre a origem da Lua começaram a surgir.
Em 1873, o cientista francês Édouard Roche sugeriu que a Lua se formara ao mesmo tempo que a Terra, a partir da mesma nuvem nebular de partículas e gases. Mas essa teoria tinha uma falha fundamental. A Lua tem um conteúdo de ferro bem inferior ao da Terra e é muito menos densa. The big thing to remember about the moon and its composition is that it doesn't have any iron core like the Earth does. So you look at the Earth, and there's a very large central area, something like half the inside of the Earth is iron, nickel iron. And that's metal that drained down to the center of the Earth when the Earth was hot, when it formed at the beginning. The moon is more like just plain rock. Os cientistas inicialmente deduziram a massa da Lua através de observações e cálculos matemáticos. Se a Lua se formou do mesmo material que compõe a Terra, então o conteúdo de ferro devia ser semelhante. Édouard Roche não conseguia explicar essa falha em sua teoria. Mas outra ideia logo surgiu na esteira da hipótese da coagregação. Em 1878, George Darwin anunciou sua teoria de que a Lua se originara de uma fissão. Essa ideia recebeu algum crédito, em parte porque ele tinha um pai célebre, Charles Darwin, autor da Origem das Espécies. George Darwin saiu da sombra do pai e se tornou o principal especialista inglês em marés. Através da análise da relação entre a Lua e as marés, chegou à conclusão de que a Lua gradualmente se afastava cada vez mais da Terra. It wasn't proved until 95 years later, when astronauts landed on the moon. They put little mirrors on the moon. And you can shine a laser at the moon, and the laser will bounce off the mirror, come back, and you can actually measure the exact distance between the Earth and the moon. And the rate at which the distance is increasing is 3.8 centimeters per year. 3,8 centímetros equivale a 1,5 polegadas. If you made a movie, extreme time-lapse, you would see the moon moving away from Earth gradually. That's what we see nowadays. Darwin imaginou o que aconteceria se o processo fosse invertido, se o filme fosse passado de trás para frente. Recuando no tempo, a Lua se aproxima, e tanto a órbita lunar quanto a rotação da Terra tornam-se cada vez mais rápidas. And so, well, what happens is that eventually the moon must coalesce with the Earth. It must hit the Earth. A conclusão lógica para Darwin era que uma porção da Terra, que girava rapidamente em estado fundido, devia ter se separado e formado a Lua. Ele imediatamente começou a fazer cálculos matemáticos para inverter a trajetória da Lua até alcançar a Terra. Frustratingly, he reaches a point where it gets almost to Earth, and then he couldn't work it out any farther. The mathematics doesn't let you go any farther. What you get to is a point where the moon is whipping around the Earth at a rate of 5 revolutions a day, or 6 revolutions a day. So it's just zooming around the Earth, okay? And it's about 5,000 miles away from the Earth. Mas os cálculos matemáticos não permitiram que os dois corpos entrassem em contato. Essa teoria foi debatida durante décadas, mas os cientistas acabaram por concluir que os movimentos relativos da Terra e da Lua não haviam resultado de uma fissão. A Terra precisaria ter girado rápido demais para explicar a sua atual velocidade de rotação. A busca por uma explicação para a origem lunar continuou, e logo um americano apresentaria uma nova teoria. Em 1909, Thomas Jefferson Jackson C., capitão da Marinha Americana,
trabalhava na estação de Mare Island, perto de San Francisco. Sua função era manter o tempo padrão para a costa oeste americana. Mas ele também era um talentoso cientista que estudara astronomia na juventude. He was one of the first Americans to actually get a doctorate in astronomy. He went to Germany and got a PhD in astronomy, which was, almost unheard of back then. The U.S. was still scientifically total backwater in the 1800s. A estação de Sea em Mare Island tinha um observatório, e sua função lhe deixava bastante tempo para teorizar. Ele analisara a teoria da coagregação e a da fissão, relativas à origem da Lua, e não ficara convencido. Aos poucos, chegou a uma ideia completamente diferente, que veio a se chamar teoria da captura. Segundo ele, a Lua se formara em outra parte do sistema solar. Orbitara o Sol como todos os outros planetas. Mas em algum momento aproximara-se demais da Terra e fora capturada pela gravidade do planeta. His idea was that there's something that he called the resisting medium in outer space, which we know is not there now. Sea nunca explicou de modo adequado o que seria o meio resistente. Cogitava que podiam ser pequenas partículas de matéria, mas tinha certeza de que não existiam mais. His idea is that for the Earth to capture the moon would have to come in from far away, and then it would hit this resisting medium and slow down, and then gradually get captured into an orbit. Maybe not at once, might take a little while, but gradually it'd be captured into Earth's orbit. It's a little bit like a bungee jumper jumping off a bridge. They'd go down, come back up, not quite as far, go down, come back up. And eventually they'd settle down at the bottom. A teoria de Thomas Sea podia explicar os diferentes conteúdos de ferro da Terra e da Lua. Se a Lua se formar em outra parte, sua composição podia ser muito diferente. Por outro lado, a ideia de que a gravidade da Terra podia capturar e reter um objeto tão grande era improvável, já que não existe nenhum meio resistente capaz de deter um corpo do tamanho da Lua. As três teorias elaboradas até então tinham falhas graves. E a origem da Lua continuava um mistério. Em 20 de julho de 1969, astronautas americanos pisaram na superfície da Lua pela primeira vez. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pousaram o módulo lunar na planície de lava endurecida chamada Mar da Tranquilidade. Buzz Aldrin, piloto da missão, descreveu a paisagem como uma magnífica desolação. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent flight out here. Os astronautas voltaram com 20 quilos de pedras e regolito, o solo solto lunar. Os geólogos do Centro Espacial Johnson, em Houston, aguardavam ansiosamente a chegada deles. The excitement when samples first came back was just electric. I mean, it was just incredible. Nobody really knew quite what to expect. And we realized right away that we had basaltic rocks, like one might see in Hawaii. In fact, very similar to rocks one would see in Hawaii. Os geólogos da NASA ficaram intrigados ao encontrar não apenas basalto, mas pedras de outro tipo chamadas brétias, que se formam durante impactos de asteroides. So if you can imagine a large impact body hitting the moon is going to be very chaotic,
It's going to throw up debris. Debris is going to come flying out of this, what winds up to be a crater after it's over, and you can see the many craters on the moon. This debris gets all jumbled up and lands on the ground around the crater, and then it gets compacted with the heat generated by the crater and gets turned into rocks that look very chaotic. You see all sorts of pieces in the rock of different sizes, different shapes, all pieces of the rock that were in the area that the impacting body impacted. We had just not seen anything like this on Earth. As pedras lunares começaram a desvendar uma história fascinante. As amostras de pedras e solo continham partículas que indicavam que a Lua fora coberta por um profundo oceano de lava depois de sua formação. Essa ideia foi reforçada quando descobriu-se que as pedras não continham o que os cientistas chamam de elementos voláteis. Volatile elements are those that can evaporate easily and therefore be lost when you heat up a rock. And some examples of volatile elements include water or potassium, for example. And if you compare the bulk Earth rocks to lunar rocks, you find that the lunar rocks are extremely parched. It's as if they've been heated and they've lost a lot of their volatile elements. Mas além desses nítidos contrastes, as pedras lunares também revelaram pelo menos uma espantosa semelhança entre a superfície da Lua e da Terra. The isotopes of individual elements, like oxygen in particular, you have different forms of oxygen. The Moon had exactly the same ratios of different forms as the Earth did. But all the other rocks we knew from elsewhere in the solar system, which are meteorites that fall out of space, all have different oxygen isotope ratios, which tells you that the Moon material and the Earth material are very, very similar. As amostras lunares ofereceram provas abundantes da composição geológica da Lua. Mas os astrônomos que tentavam entender a origem da Lua permaneciam diante de um enigma. Para William Hartmann, do Instituto de Ciência Planetária de Tucson, no Arizona, as informações contidas nas pedras lunares legitimavam hipóteses que ele estudava havia quase uma década. Hoje, um eminente astrólogo e pintor de imagens espaciais. No início dos anos 60, Hartmann fazia pós-graduação na Universidade do Arizona e participava de um projeto para mapear crateras na Lua, desde as enormes bacias ou mares até as que mal eram visíveis. We realized during this mapping in the 60s that the big basins are actually impact features. Very large asteroids hit the Moon and made these huge explosions. Some of those are 600 miles across. How big an object does it take to do that? Something like 100 miles across. So we had large objects running around in the inner solar system as the Earth was forming, and they were crashing into planets. Para Hartmann, a ideia de que asteroides com 150 quilômetros de extensão atingiam planetas suscitava questões. Então, objetos do tamanho de planetas colidiram no passado? E como isso se relacionava com a formação da Lua? Em 1972, Hartmann e o astrônomo Don Davis criaram um programa de computador com o objetivo de verificar essas ideias. O programa simulava o processo de agregação no início do sistema solar. Eles queriam saber se outros corpos planetários se formaram perto da Terra e se chocaram contra ela. The idea was, if there was some other body there and it finally crashes into the Earth, blows off all this crustal material from the Earth, as well as from the impactor itself, maybe the Moon could form out of that. De fato, a simulação mostrou que um segundo planeta do tamanho de Marte podia ter se formado na zona de agregação da Terra. Não era a Lua, pois ele se formara a partir dos mesmos elementos que a Terra, e devia ter o mesmo núcleo de ferro e a alta densidade da Terra. A Lua, é claro, não tem.
Com essas evidências, Hartmann formulou uma quarta hipótese, a chamada teoria do impacto gigante. Em 1974, uma nova hipótese para explicar a origem da Lua estreou no palco científico. Seus proponentes a chamaram de teoria do impacto gigante. The basic idea is that about 4.5 billion years ago, Earth collided with an object roughly the size of the current planet Mars. It's a very large collision. And it started the Earth spinning. It's what gave us our current 24-hour day, we believe. And this collision was so massive that it launched material into orbit around the Earth, and it's from that material that we believe the Moon later coalesced. A doutora Robin Canup e outros pesquisadores do Instituto Southwest em Boulder construíram um modelo computadorizado para estudar o cenário do impacto gigante. It divides up the Earth and this colliding rogue protoplanet into many different particles, and then the evolution of each particle is tracked through the course of the impact. A simulação apresenta o impacto de cima para baixo. The Earth was probably partly molten even before this impact. So initially, the impactor came in from this direction. It hit the Earth with an off-center collision. And you can see the impactor has been stretched out into this long arm of material right here. Os cientistas acreditam que as camadas superiores da Terra se fundiram completamente após o impacto. The collision starts the Earth rotating. And you can also see that the collision has substantially distorted the shape of the Earth itself. After a couple hours, we see that this arm of impactor material has coalesced gravitationally into two large clumps. The inner clump of the impactor material is actually composed overwhelmingly of the impactor's core, so that when this inner clump recollides with the Earth, which happens right there, the vast majority of the iron that came in with the impactor is actually accumulated by the Earth. While this outer clump comes in and makes a close pass by the Earth and is stripped by the Earth's gravity into a long arm of material, which then breaks up to form this disk. O material teria se aglutinado e formado a Lua em menos de um ano após o impacto. Hoje não há sinal do impacto na Terra, porque na época nosso planeta tinha apenas 90% de seu tamanho atual. Os 10% restantes se formaram a partir de impactos posteriores e bem menores. Além disso, a gravidade da Terra também modificou sua forma. Within a day after the impact, the Earth had reassumed a basically spherical shape, and any depression that the impact caused would have been smoothed over. O criador da teoria do impacto gigante, Bill Hartmann, apresentou sua hipótese em uma conferência científica em 1974. Mas não recebeu muito crédito durante quase uma década. O interesse pela Lua diminuiu nitidamente depois do fim das missões Apollo. Finalmente, em uma conferência no Havaí em 1984, 12 anos após a última missão à Lua, os principais astrônomos do mundo chegaram a um consenso. A teoria do impacto gigante era a explicação mais aceitável para a origem da Lua. I think there's still some people who say, okay, it's not really proven yet, but
It's what I would call the default theory. If you look at any textbook of planetary science or geology, it's just the theory that's accepted. And there are certain small discrepancies which have yet to be explained, but by and large it works. Ainda que haja uma teoria consensual de como a Lua surgiu, os cientistas continuam estudando nosso vizinho cósmico mais próximo. De fato, há pouco tempo surgiram rumores da NASA e da Casa Branca de uma volta à Lua para estabelecer um posto permanente. Gorgeous views out the window. Sequence good, everything go. Esse posto serviria como local para ensinar os astronautas a viver no espaço. E seria uma base de lançamento mais eficaz para eventuais missões a Marte. Mas essas ambiciosas metas científicas não afetam a maioria dos habitantes da Terra, que erguem os olhos para contemplar o brilhante disco lunar no firmamento. Para nós, expressões como oceanos de lava, micrometeoritos, regolito e impacto gigante jamais roubarão o fascínio e a magia exercidos por nossa misteriosa vizinha, a Lua.